todas as representações que há nas constelações, existe uma representação aqui na Terra, no real, seja físico ou espiritual. Então, esta foi a primeira Bíblia, e Jó muitas vezes tinha comunicação com Deus através das constelações. A segunda Bíblia está na natureza. Toda a natureza ela mostra nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. Você vai ver isso nas plantas. A natureza mostrando para nós. A planta nasce, a planta cresce, a planta reproduz, ela morre e depois ressurge. Você corta uma árvore, ela fica só aquele broto ali, aquele tocozinho ali. E ao cheiro das águas, ela ressurge novamente. Então a natureza ela mostra morte, mostra nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. Quando a seiva desce para a raiz também, você vê aquela árvore como se estivesse morta. Mas quando a seiva volta de novo, ela traz vida para aquela árvore. Então aí você está vendo a representação. O profeta disse, se não houvesse Bíblia, a própria natureza nos mostrava que existe nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. E a terceira Bíblia é esta Bíblia impressa que nós temos, que nós lemos. Então, Deus deixou 3 Bíblias para nós. E hoje esta Bíblia impressa é a Bíblia pela qual Ele fala conosco. Ele fala também pela natureza. Então, é uma coisa tremenda que os homens são indesculpáveis. Indesculpável, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha que aí o salmista já estava falando da primeira Bíblia. Um dia discursa outro dia, uma noite se revela outra noite. Não há linguagem nem sinal. É tudo maravilhoso. Isso aí mostra Deus. Então os homens são indesculpáveis. Shalom. Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você esta manhã, tarde ou noite, seja a hora que você esteja assistindo este vídeo, que Deus te abençoe. É um prazer estar de volta com vocês. Um prazer estar de volta para trazer mais um pouco das Escrituras Sagradas. E como nós estamos falando sobre Natal, eu quero destacar com vocês aqui, porque nós já em vários programas estamos provando e mostrando que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Portanto, eu quero entrar aqui no Google Sky para mostrar as constelações. Eu quero mostrar com vocês aqui as constelações e que aqui no universo a primeira Bíblia que Deus escreveu está no firmamento, no universo. Toda representação que há no céu, existe uma representação na terra. Deus não faz nada na terra sem antes ele representar primeiro no céu. Então, eu quero mostrar para vocês as constelações. E aí, através disto, das constelações, nós vamos mostrar que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Uma vez que lá no céu, no firmamento, está a primeira Bíblia que ele escreveu. Por exemplo, vamos dar aqui algum exemplo. O zodíaco começa com a Virgem. Aqui está a representação do signo com a Virgem. Você clica, você vê a representação da Virgem, as constelações formando esta representação. Aqui está mais ou menos no Google Sky, você vai ver, simbolizando a primeira vinda de Cristo. Então, a constelação Virgem, há uma representação aqui na Terra, que é o quê?
A representação é a primeira vinda de Cristo, que ele viria de uma virgem. Aí nós temos a constelação de Leão, representando a última vinda de Cristo, quando ele vem para reinar. Sua última vinda, uma vez que Cristo vem 3 vezes. A primeira para redimir a sua noiva, a segunda para buscar a sua noiva, e a terceira ele vem com sua noiva para reinar. Então Leão simboliza a última vinda de Cristo. Então aqui está a representação das constelações do Leão. Então você está vendo que lá em cima, o que ele colocou lá, existe uma representação aqui na Terra. Aí nós temos o seguinte, antes de entrar aqui, nós temos a constelação Aquários, que não é o habitat natural do peixe. Isto simboliza a era do arrebatamento. Então você pode ver aí a representação. Aquário não é o habitat natural do peixe. Aqui também os cristãos, não é o habitat deles oficial, neste hospital de pestilentos, não. Nesse Éden satânico, não. Aqui não é nosso habitat. Nós vamos ser tirados desta terra, para depois voltar a morar nesta terra sem pecado, renovada, purificada. Então, Aquário simboliza a era do arrebatamento. Então, cada representação tem uma representação aqui na Terra. Aí nós vamos entender aqui que nós temos Capricórnio, que é o cabrito, e aí você tem o seguinte: Capricórnio, cabrito, e Áries quer dizer o quê? O cordeiro. Então, Áries é a representação do Cordeiro Cristo. Agora observe, a constelação de Áries no zodíaco é de março para abril. Cristo representa o Cordeiro de Deus e não o cabrito de Deus. Então veja, ele jamais nasceu no dia 25 de dezembro, porque 25 de dezembro é o mês de quê? Do cabrito, de Capricórnio. Então Jesus não é o cabrito de Deus. Ele é o quê? O Cordeiro de Deus, Áries. Então você vai ver que lá no céu está a representação de um cordeiro nas constelações. Esta representação, este zodíaco Áries, representa-se pelo um cordeiro, simbolizando Cristo. Cristo, o cordeiro que nasceu em uma manjedoura. O mês de Áries é março para abril, então ele só pode ter nascido nesta época e não em dezembro. Em dezembro é improvável e impossível, porque era inverno em Israel. E geralmente os cordeiros nascem na primavera, e a primavera em Israel é justamente quando aqui nós entramos no outono. Lá é primavera, porque nós estamos no hemisfério ocidental, no Brasil, e lá é o hemisfério oriental. As estações são opostas. Aqui entra o outono em março, dia 20 de março, lá é a primavera. Então ele nasceu na época que os cordeiros nascem, Áries, na primavera em Israel. Então nós já temos provado, temos mostrado que pastores não estão nos campos naquela época. Maria e José jamais aguentariam fazer uma viagem de 140 quilômetros de Nazaré para Belém da Judéia. Não aguentaria na época da neve, do frio, não. Porque aqui para nós é verão, mas lá é inverno, 25 de dezembro lá é inverno.
O imperador jamais emite um edito para as pessoas viajarem para sua terra natal no inverno. Não, a locomoção é difícil, tem neve, o frio chega a 0 grau. Jesus jamais suportaria nascer numa manjedoura com um frio de 0 grau, porque ele foi enrolado em panos de canga de bois. Então veja só, várias razões foram provadas, mostradas. Eu espero que depois disto você não continue crendo neste paganismo, neste engano do dia 25 de dezembro. Eu poderia detalhar aqui essas constelações, mas aqui é só um resumo. No entanto, isto é só um resumo para você compreender mais ou menos como é que se processa. Então aí você vê claramente que, então aqui nós temos, ó, no céu as constelações estão lá, feitas. Então as representações que há no céu, há aqui na terra. Tem representações de estrelas caídas, pastores caídos, estrelas que perderam seu brilho, perderam seu brilho, estrelas errantes, como também aqui na terra Judas fala dos falsos ensinadores que são estrelas errantes. O brilho deles é para a perdição. Então, nós temos tudo isto lá e há uma representação aqui na terra. Então este foi um breve resumo para que você possa entender aqui, mostrando aqui no Google Sky, para que você possa compreender melhor. Então aqui você vê como nós representamos, ele não é o cabrito de Deus, não, ele é o Cordeiro de Deus, não Capricórnio, mas Áries, o Cordeiro de Deus. Então aí fica claro e evidente que ele é o Cordeiro. Representação lá, representação aqui na terra. Isto é tremendo e maravilhoso. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender estas coisas. Shalom, preciosos e amados do Senhor. A todos que estiveram conosco, que Deus vos abençoe. Shalom. Nunca pense em desistir quando você estiver solitário ou quando você estiver sem poder. Abraão, nosso pai na fé, ele foi um exemplo de influência sem poder e de liderança solitária e se tornou o pai da fé. Você já viu alguma vez Abraão dominando algum reino? Você já viu Abraão sendo rei de algum império? Você já viu Abraão dando alguma profecia? Você já viu Abraão realizando algum milagre? Não. Porém se tornou o pai da fé. O homem a qual Deus fez uma aliança com ele incondicional. E de Abraão veio Cristo e de Cristo nós. Então aí você tem. Você não vê Abraão realizando nenhum milagre, porque ele foi uma influência sem poder. E você não viu Abraão dominando reinos, impérios. Não. Foi feita a promessa para ele, mas ele creu. E isto lhe foi imputado como justiça. Creia que você verá Deus fazendo. Que Deus fará grandes coisas em tua vida. Shalom.